Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e vou levar até você um pouquinho da geografia europeia até mais perto de você. E nessa nossa aula de hoje, é importante que você já tenha em mãos caderno, caneta, lápis e borracha, para que você possa ir anotando os conteúdos que vão sendo apresentados na nossa aula e também os objetivos propostos na nossa aula de hoje, que você vai poder conferir aí na tela, ó. Nós vamos compreender a localização do continente europeu e os seus limites, além de caracterizar o relevo existente no continente europeu. Então nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a localização do continente europeu e as principais formas de relevo do continente europeu. É importante também que você saiba que a nossa superfície do nosso planeta, ela não é lisa, ela não é plana, ela é repleta de ondulações, ela é repleta de imperfeições. A essas imperfeições, a essas irregularidades da superfície terrestre, é que nós atribuímos o nome de relevo. Então, essas formas da crosta terrestre, da superfície terrestre, é que são denominadas relevo. E a partir dessas ondulações, dessas formas da superfície terrestre, nós vamos conhecer um pouco melhor como está moldada a crosta terrestre no continente europeu, além de também discutirmos qual é a localização do continente europeu e ainda fazermos mais algumas reflexões. Agora eu quero que você dê uma olhada aqui na tela, ó, essa nossa reflexão inicial, aonde quando a gente observa essa imagem, quais as formas de relevo você acredita que existem no continente europeu? Então, observando essa imagem que encontra-se do lado esquerdo da sua tela, você pode visualizar aqui todo o continente europeu. E aí a gente consegue perceber nessa carta, nessa imagem de satélite, que ela já traz alguns indícios por meio de cores, onde a gente percebe algumas irregularidades na superfície terrestre. E a partir dessa reflexão aqui que a gente vai começar a discutir como encontra-se moldada a superfície terrestre no continente europeu. E aqui eu já posso trazer para você também, ó, que nós podemos identificar três tipos principais de relevo no continente europeu, onde nós temos os planaltos, as planícies e as montanhas. E essas formas de relevo de maior destaque no continente europeu são as planícies, principalmente na porção central e leste. O que a gente vai perceber então? Que no continente europeu nós temos planaltos, planícies e montanhas, mas que predominantemente no continente europeu nós temos as planícies. E para isso também a gente tem que saber também qual é a localização do continente europeu. Afinal de contas, dentro do planisfério do nosso planeta, aonde está localizada a Europa? E para essa reflexão também, eu trago esse mapa aqui do nosso planeta todo, que você pode ver na tela, aonde, por meio de cores, estão identificados os continentes. Nós temos ali em vermelho o continente americano, nós temos em verde continente africano, nós temos em branco a Antártida, porque a Antártida também é um continente que encontra-se coberto de gelo, mas também é um continente. Nós temos a Ásia em amarelo, a Oceania em rosa e em roxo nós vamos identificar quem? O continente europeu. A Europa, nesse mapa aqui, localizada no hemisfério norte do nosso planeta, praticamente todo na zona temperada norte. Quando a gente fala em zona temperada norte, estamos falando de uma localização a partir de princípios climáticos, porque o nosso planeta ele pode ser dividido em faixas intertropicais, ou seja, aquelas localizadas entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nós temos as áreas temperadas, norte e sul, que estão localizadas entre o trópico, no caso da temperada norte, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, que é exatamente nessa região que nós temos ali a maior parte do território do continente europeu, além de uma pequena área também localizada na região polar norte do nosso planeta. E a partir dessa localização do nosso planeta, do continente europeu, a gente já começa a construir uma imagem de como é a paisagem do continente europeu. A gente vai perceber que as condições climáticas da Europa
elas vão ter as 4 estações do ano bem definidas, nós vamos ter momentos com temperaturas mais baixas, momentos com temperaturas mais elevadas. E nós também vamos perceber que o relevo também vai influenciar no clima. E já que a gente está falando de relevo, olha aqui na tela, ó, quando a gente está falando do relevo da Europa, nós vamos perceber que ele é marcado por 3 unidades de relevo: os maciços antigos, as planícies centrais e as cordilheiras recentes. Quando falamos em maciços antigos, estamos nos referindo às formas de relevo mais antigas do nosso planeta, aquelas que sofreram as maiores ações do intemperismo e que foram desgastadas. As planícies centrais são aquelas áreas que são planas e têm uma altitude em relação ao nível do mar bastante baixa, e as cordilheiras recentes, que são as áreas de maiores elevações em relação ao nível do mar e que têm uma idade geológica muito mais nova quando comparados aos maciços antigos. E essa imagem que você vai ver bem grande aí na tua tela, ó, você está vendo ali, ó, um mapa no centro que mostra por meio de cores aonde as áreas mais próximas ao verde representam as áreas mais próximas ao nível do mar, e quanto mais quentes forem as cores, quanto mais próximas ao vermelho, mais elevadas são as altitudes. Então esse mapa aqui, por meio de cores, ele faz essa referência para você. E aqui você encontra alguns exemplos dos Alpes escandinavos, das planícies centrais, de algumas formas de relevo e aonde elas estão localizadas. E principalmente é importante que você atente a essa imagem para quê? Para que você possa construir uma imagem mental das diferentes paisagens presentes no continente europeu. Então, como é um continente que não é um dos maiores, na verdade está entre os menores continentes do nosso planeta, ainda assim é importante que assim você consiga construir um mapa mental acerca de como é a paisagem da Europa. Dá uma olhada agora aqui de novo na tela, ó. Mas por que a Europa possui essa característica? Afinal de contas, por que o continente europeu tem essa característica de relevo e tem o seu litoral, toda a sua porção ali que é banhada pelo oceano e pelos diferentes mares? Por que ele é todo recortado, ó? Todo cheio desses fragmentos e recortes? Isso se deve à localização desse continente em relação às placas tectônicas e à teoria da deriva continental. Talvez você não se lembre, mas Alfred Wegener, ele criou a teoria da deriva continental, aonde ele afirmava que no passado todos os continentes formavam uma única porção de terra e que esses continentes lentamente foram se fragmentando. E a partir desse processo de fragmentação, foram se moldando os atuais continentes. E essa fragmentação, ela resultou a partir do quê? Da movimentação das placas tectônicas, que essas placas tectônicas são grandes blocos da litosfera que sofrem a ação do magma que se encontra no interior do planeta e que acaba exercendo pressão sobre ele, fazendo com que essas placas tectônicas passem a se movimentar. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. A gente consegue visualizar uma imagem de Alfred Wegener e aonde ele está dizendo que a Europa está localizada na porção oeste da placa euroasiática e que esta placa tectônica ela colide ao sul com a placa africana, gerando a cordilheira dos Alpes e vulcões de forma de cone, ou seja, vulcões explosivos, a exemplo do que existe na Itália. E essas placas tectônicas, elas formam uma camada externa e sólida da Terra, assim chamada de litosfera, ou seja, aquilo que eu acabei de caracterizar aqui para você sobre a dinâmica das placas tectônicas. E aqui na tela agora aparece essa imagem para você que mostra justamente as placas tectônicas. Nós temos aqui a grande placa euroasiática, nós temos aqui placa africana, nós temos aqui a placa indiana e a placa arábica. E essas placas tectônicas, em função dos movimentos que realizaram e que continuam realizando entre si, resultam no quê? Na formação das cadeias de montanhas, das formas de relevo existentes no continente europeu, e a sua fragmentação também resultou nessas características da porção oeste da Europa. Agora que a gente já falou sobre relevo, sobre localização da Europa, olha a nossa primeira atividade aí na tela aparecendo para você, ó. Quais as formas de relevo predominantes no continente europeu? Elas se parecem com as formas de relevo do nosso país? Por quê? Pensa um pouquinho aí nas formas de relevo da Europa e compare com aquelas que você conhece do nosso país.
O tempo vai aparecer aqui na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos conferir o que você colocou aí no seu caderno. Mas se não tiver exatamente de acordo com aquilo que eu apresentar para você, não precisa apagar, não precisa arrancar a folha, como eu sempre digo. Mantenha aí e confere se a ideia está adequada. Vamos lá para a resposta na tela. Ó. Podemos identificar 3 tipos de relevo na Europa: planícies, planaltos e as montanhas. As formas de relevo de maior destaque são as planícies, principalmente na porção central e leste. Já o relevo brasileiro, ele é caracterizado por baixas e médias altitudes, e as formas de relevo predominantes são os planaltos,
as depressões apresentando algumas diferenças em relação ao relevo da Europa. Então a gente vai perceber que o nosso relevo brasileiro, ele não é igual, ele é diferente do relevo presente no continente europeu. Até porque as elevações em relação ao nível do mar existentes no território brasileiro, elas são diferentes daquelas existentes no continente europeu. E agora que a gente já falou do relevo, confere aqui na tela o que eu trago para você, ó, os maciços antigos, ou seja, as formas de relevo que são as mais antigas, aquelas que se formaram primeiro e que sofreram mais com a ação do desgaste ao longo do tempo, sofreram ali com o intemperismo. Esses maciços antigos são as províncias ou estruturas geológicas mais antigas da Terra, relevo geologicamente estável. E as principais formações são Montes Urais, os Alpes da Escandinávia, Planalto Central russo, Planalto Central francês e o Planalto da Alemanha. Então são formas de relevo que são estáveis, porque todo o processo de movimentação que elas estavam sujeitas a realizar, elas já realizaram ao longo do tempo. E inclusive em função dessa estabilidade que elas sofreram durante milhares e milhares de anos com as ações do intemperismo, fazendo com que essas formas de relevo elas estejam bem consolidadas, bem estabelecidas. E aí eu citei para você alguns exemplos que podem ser identificados aqui, ó. Nessa imagem que vai aparecer do lado direito da sua tela, você vai ver ali o mapa da Europa, da Ásia e uma parte do continente africano, aonde nós temos aqui bem no meio o conjunto de montanhas chamado de Montes Urais. Esse conjunto de montanha Montes Urais, eles são responsáveis pela separação da porção desse mega continente euroasiático, separando ele Europa e Ásia. Então é esse conjunto de montanhas que é responsável por delimitar aonde termina a Europa e aonde começa a Ásia. E esse conjunto de montanhas ele é uma formação geológica antiga. Mas, além dos maciços antigos, nós temos outras formas de relevo no continente europeu. E aí eu já mostro para você que as planícies, que esta forma de relevo ela é predominante no continente europeu. Quando a gente está falando em planícies, nós vamos caracterizá-las como sendo áreas relativamente planas e com uma baixa elevação em relação ao nível do mar. Quer dizer que estão em áreas bem próximas ao nível do mar. E essas planícies, essas áreas, elas representam a maior parcela do continente europeu, que conforme pode ser visto aqui na tela, ó, são cerca de 70%. E qual é a origem delas? Ela está associada na disposição de sedimentos das eras geológicas recentes. Lembra que eu falei agora há pouco que os maciços antigos eles sofreram com a ação do intemperismo e do desgaste? Todos aqueles sedimentos que saíram dos maciços antigos, saíram de áreas mais elevadas, eles se depositam nas áreas mais baixas, ou seja, acabam se depositando também nas planícies. Então, essas planícies são repletas de sedimentos provenientes das áreas mais altas que foram transportados por meio da ação da água, da neve, da chuva, do degelo e também da ação do vento e outros fatores que possam ter contribuído para esse processo. Aqui, ó, esse mapa mostra bem grande para você aqui, ó, as planícies europeias, onde a gente vai poder identificar aqui, ó, algumas outras formas de relevo com destaque para o número 5, onde nós temos o que? A Grande Planície Europeia, ó. Observe que é uma área que nesse mapa aqui, que mostra também o relevo, é uma área que tem uma cor bastante uniforme. Significa que esta área ela é relativamente plana, sem grandes ondulações. Diferente de que quando você olha lá nos Alpes escandinavos, no número 1, que se você olhar ali, ó, você vai perceber que aquela área ali apresenta uma série de pontinhos, uma série de diferenças na tonalidade, representando o quê? As elevações do relevo. Da mesma forma, os Pirineus no número 2, no número 3 os Alpes, e os Montes Urais aqui, ó, no número 4, ó, já fica mais difícil de perceber. Ó. Se não houvesse a indicação numérica aqui, a gente já não conseguiria percebê-lo exatamente, pois é uma área que também não tem grandes elevações. E além disso, temos as montanhas, aquelas montanhas mais recentes, os dobramentos modernos,
que são aqueles que são muito mais novos do que os maciços antigos e que sofreram muito menos com a ação do intemperismo. A imagem que você vai ver na tela mostra justamente para você o quê? O exemplo de uma dessas montanhas. Perceba o quanto ela é pontiaguda, o quanto as suas pontas ainda não sofreram com a ação do intemperismo, o quanto elas ainda não foram desgastadas. E elas se formaram quando? E como? Formaram-se a partir das colisões entre as placas tectônicas. Então, a movimentação daqueles grandes blocos da crosta terrestre, à medida com que eles se chocam, eles acabam causando o quê? O surgimento dessas montanhas. Elas vão surgindo e elas acabam sendo muito mais recentes. Aí nós temos aqui que na Europa, os Alpes possuem o maior destaque por suas gigantescas dimensões, pelas suas dimensões quando comparadas às outras formas de relevo existentes ali no continente europeu. E ainda uma outra característica muito presente na Europa são os fiordes. É uma palavra assim que não é nem um pouco habitual ao nosso vocabulário, porque nosso país ele não dispõe dessa característica. Eu vou mostrar para você aqui na tela que um fiord é uma grande entrada do mar em volta de altas montanhas rochosas. E esses fiordes situam-se principalmente na costa oeste da Península Escandinava, Noruega, Dinamarca e Suécia, e é considerado uma das mais espetaculares paisagens naturais do mundo. Então trata-se de uma grande entrada da água do mar na porção continental, porém cercado de montanhas. Então é isso que a gente vai perceber que existe ali quando a gente fala nos fiordes. Viu o que apareceu na tela agora? Nossa segunda atividade. Então pega o caderno e vamos anotá-la. Situam-se principalmente na costa oeste da Península Escandinava, Noruega, Dinamarca e Suécia, e é considerado uma das mais espetaculares paisagens naturais que existem no mundo. Afinal de contas, essa afirmação está se referindo a quê? O tempo vai aparecer na tela e eu estou esperando você aqui.
Muito bem. Conferindo a tua resposta aqui com aquela que eu vou apresentar para você, olha ali, ó. Fiordes são grandes entradas do mar em volta de altas montanhas rochosas. Então são justamente essas formas de relevo que já falamos aqui anteriormente. E nessa nossa aula de hoje, então, o que a gente estudou, do que nós tratamos nessa nossa aula de hoje? Localização do continente europeu e as principais formas de relevo do continente europeu também. Quero agradecer muito a você pela sua participação e envolvimento na nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!